Fala galera! E aí? Tudo bem com você? Bom, tô aqui hoje para falar de um assunto para você vestibulando muito importante, que é o assunto Covid-19, né? Um assunto que por um lado nos entristece muito, mas que por um outro lado para você que é vestibulando é um assunto quase que certo em praticamente todos os vestibulares do Brasil, inclusive no Enem. Acho muito difícil não cair muita coisa relacionada com esse assunto. Então, qual é a intenção dessa aula? É trazer para você, com um pouco mais de detalhes, de forma assertiva, o assunto Covid-19. Tranquilo? Então, preparamos essa aula com muito carinho, espero que você preste muita atenção, para que no seu exame você possa acertar questões relacionadas ao assunto. Então, vamos lá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui? Ó, a primeira coisa é a gente discutir um pouquinho do que a gente chama de agente etiológico. Eu acho que de tanto noticiado, imprensa escrita, falada, você sabe que o vírus causador da doença conhecida como Covid-19 é um coronavírus. E quando você ouve essa expressão, coronavírus, o que isso significa? Da onde vem a expressão? A expressão coronavírus é uma expressão que ela surge numa família de vírus que apresentam na sua estrutura mais externa uma proteína, um tipo de proteína que apresenta um aspecto que lembra uma coroa, aquela coroinha de rei. Então você quando pega uma imagem como essa aqui, ó, dê uma olhada nesse esquema, você, na verdade, deixa eu tentar dar uma ampliada para você, olha, dá uma olhada. Essa estrutura que você vê aqui é a estrutura que a gente diz que é semelhante a uma coroa. Então todo vírus que apresenta esse tipo de proteína na sua estrutura mais externa é obrigatoriamente um coronavírus. Mas assim, ó, eu queria que você soubesse que nós temos muitos tipos de coronavírus. Muitos tipos, né? E esse hoje é o que está em evidência. Então, se você me perguntasse assim, professor, eu posso dizer que esse é o nome específico do vírus? Não. Essa é a família do vírus. O nome específico do vírus causador da Covid-19 é esse aqui, SARS-CoV-2. Eu vou deixar aqui em destaque para você não esquecer. Ó, tá aqui o nome do vírus, SARS-CoV-2. É um vírus que pertence à família dos vírus chamados de coronavírus por apresentarem essas estruturas proteicas externas que lembram coroas. Tranquilo? Agora, nós temos muita coisa para se falar com relação a esse vírus. Então, por exemplo, vamos caracterizar um pouquinho mais um SARS-CoV-2. Então eu marquei aqui para você, olha lá, características estruturais. Como é que é estruturalmente um vírus como esse? Então dá uma olhadinha aqui, ó. São envelopados. Para quem já assistiu aula de vírus sabe que é o seguinte, todo vírus, obrigatoriamente, ele tem que ter um miolo. Esse miolo tem que apresentar um material genético. Então existe aí no mundo da virologia vírus que tem DNA como material genético, vírus que apresentam DNA de cadeia dupla, DNA de cadeia simples. Existem vírus que têm RNA de cadeia dupla, RNA de cadeia simples. Você tem uma gama enorme de vírus, né? E você tem uma estrutura proteica para o lado de fora, que a gente chama de capsídio, que também é uma estrutura obrigatória. Então a gente costuma dizer assim, um vírus, ele é no mínimo um nucleocapsídeo. Ele tem que ter um ácido nucleico, ele tem que ter um miolo e ele tem que ter uma capinha de proteína por fora. Agora, tem vírus que são envelopados ou capsulados. O que significa isso? Que além de apresentar o ácido nucleico, a capinha de proteína, eles têm por lá de fora um pedaço de membrana que eles retiram da célula de onde eles nascem. Então esses vírus são vírus envelopados ou capsulados. E o nosso SARS-CoV-2 é um vírus assim. Então eu marquei aqui para você que é um vírus envelopado. Daqui a pouco eu vou te mostrar a imagem dele em corte. Você vai entender bem e vai conseguir visualizar essa estrutura. Então essa é uma informação. A outra, olha lá, são vírus que apresentam RNA como material genético. E é um RNA de fita simples, aquele RNAzinho tradicional, né? Outra coisa que nós temos aqui, ó, as proteínas presentes no envelope lembram uma espécie de coroa. Então o que eu falei para você, né? A gente chama ela de spike. Eu vou te mostrar ela daqui a pouco em corte. Olha lá. E uma coisa que eu acho que vai cair bastante.
uma das várias coisas que eu vou te dar um toque aqui, que é o fato de um vírus obrigatoriamente precisar invadir uma célula para poder se reproduzir e se comportar como um ser vivo. Todo vírus invade célula. E no caso desse vírus aqui, o que se descobriu é que ele usa uma proteína que funciona como enzima, que é chamada, tá aqui ó, o nome, pegar a canetinha aqui para poder te mostrar, ó, essa aqui, ó, enzima conversora da angiotensina 2, a sigla dela é AC2, que é uma proteína que fica na membrana plasmática de algumas células que constituem o corpo. Que células são essas? São encontradas no pulmão, na verdade não só no pulmão, em toda a via respiratória. Via respiratória superior, via respiratória inferior e principalmente nos alvéolos pulmonares. Esses receptores estão presentes nessas células. Estão presentes nas células do coração, estão presentes na célula do rim e estão presentes na célula do intestino. O que isso significa? Como a gente sabe que todo vírus, para poder invadir uma célula, ele tem que se acoplar na célula, e para poder se acoplar na célula, ele precisa de uma proteína na membrana plasmática da célula, uma glicoproteína, onde ele vem e faz o que a gente chama em virologia de adsorção, de fixação, onde ele gruda na célula. E a gente sabe que o SARS-CoV-2 usa AC2, e se eu sei que a AC2 tem todas essas células que estão aqui representadas, eu sei que ele pode usar qualquer célula dessa para poder se reproduzir. Aí eu sei que você vai falar assim, mas professor, a gente durante esses meses todos, e lendo e vendo, a gente ouve falar tanto da parte respiratória, da parte... Por que isso, né? Porque a parte mais vulnerável é a parte que o vírus ele acaba entrando pelas vias respiratórias, ele invade primeiro as células respiratórias, ele começa a se multiplicar nas células respiratórias, as células respiratórias são as primeiras a se prejudicarem. Então, geralmente, aquele sintoma grave de uma pessoa com dificuldade respiratória é o que mais chama atenção, por conta dessa situação. Mas não são somente as células do sistema respiratório as atacadas pelo SARS-CoV-2. Tá bom? Bom, seguindo, pessoal, olha lá, ó, realiza um ciclo lítico de reprodução. Ciclo lítico de reprodução. Isso é importante. Eu nas minhas várias aulas que eu deixei disponibilizado para vocês, teve aula que eu expliquei todo o processo reprodutivo de vírus, o que é ciclo lítico, o que é ciclo lisogênico. Se você não assistiu, vale a pena assistir. Mas vamos lá. Ciclo lítico é o seguinte: o vírus gruda na célula, se fixa, invade a célula, faz a penetração, pega o seu material genético, replica ele e começa a coordenar a síntese proteica usando os ribossomos celulares e começa a construção de novos vírus. A que a gente chama de montagem. Montados os novos vírus, esses vírus acabam destruindo a célula onde eles foram criados, é o que a gente chama de lise celular, e abandonam a célula e vão embora. O ciclo lítico ele é caracterizado por ser um ciclo virulento, um ciclo ativo, um ciclo onde o vírus entra na célula, se reproduz, estoura a célula e vai embora. E cada vírus que nasceu vai invadir uma célula nova e vai repetir o processo sem parar, não tem pausa. Não existe latência, ele não fica escondido como o vírus de herpes, como o vírus de AIDS. Aí já entraria um ciclo isogênico, ele não faz isso. Ele invade, se multiplica e sai, invade, se multiplica e sai. Aí você fala, professor, por que muitas vezes a gente diz assim, a pessoa demora em média 2 semanas mais ou menos para poder manifestar sintoma quando manifesta e tal? É porque nos primeiros dias, como a gente tem muita célula, nos primeiros dias a quantidade de célula destruída muitas vezes não é suficiente para dar um sintoma que o indivíduo consiga perceber. Só depois de alguns dias é que ele começa a ter uma sintomatologia que a quantidade de célula destruída já é uma quantidade significativa. Esse é o motivo. Combinado? Então, ciclo lítico de reprodução. Olha quanta informação que você já sabe sobre o vírus, né? Bom, continuando, pessoal. Continuando. Olha isso aqui, ó. Olha o vírus aqui. Percebe? Você sabe que quando vem uma cor, isso é feito em computador,
né? É o computador que coloca a cor que quer e tal. Então eu resolvi colocar em preto aqui para ficar bem visível, a gente não ficar distraído com cores. Repare, ó. O que eu tinha falado para você, você tá vendo essa parte aqui, ó? Ó, eu vou destacar aqui em vermelho para você, ó. Isso aqui é o miolo do vírus, ó. Esse é o miolo. Isso aqui é uma fita simples de RNA, ó. Lembra que eu falei para você? Esse vírus tem uma fita simples de RNA. Então aqui tá a fita simples de RNA. Então é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tá vendo essas bolinhas que eu coloquei aqui, ó? Eu vou mudar até de cor, ó. Vou colocar um amarelinho aqui, ó. Onde estão essas bolinhas aqui, ó? Eu vou riscar em amarelo, ó. Isso aqui são proteínas, ó. Isso aqui é o capsídeo do vírus, ó. Esse é o capsídeo. Capsídeo. Todo vírus tem isso. Esse vermelho e esse amarelinho é o nucleocapsídeo. É o mínimo de um vírus. Só que esse é envelopado. Lembra o capsulado? Ó, vou mudar de cor de novo. Vou colocar aqui um azul para você, ó. Essa estrutura toda que você tá vendo aqui, ó. Essa estrutura toda que tá dando a volta aqui, ó. É uma membrana, é um pedaço de membrana que foi tirada de uma célula onde esse vírus nasceu, ó. É tudo isso aqui, ó. Tá? Ó, quando ele nasce, ele arranca um pedaço da célula. E isso que você vê aqui é a spike que eu falei para você, ó. Olha lá, ó. Formato de coroa. Olha lá o formato de coroa. Olha lá a proteína spike, ó. É essa proteína que o vírus usa para poder se acoplar na AC2 para poder invadir a célula e começar a destruição. Esse é o processo. Então eu acho que o esquema ele vai deixando a coisa clara, cristalina, para que realmente você possa entender o processo. Fechou até aqui? Bom, e aí você tem essa imagem. Essa imagem você está cansado de ver, eu imagino. Eu quis colocar, porque pode ser que caia essa. Modéstia à parte, gosto mais daquela imagem que nós tínhamos mostrado para você. Ela é mais realista, mostra tudo que tem no vírus nos seus devidos lugares. Aqui é uma imagem, né, que plasticamente, com relação à cor, trabalhada e tal, para poder chamar aquela atenção. Então, caso caia, isso que você está vendo aqui em amarelo, ó, representa a spike, o que eu falei para você, aquele formato de coroa, o que caracteriza um coronavírus. Aquilo que está em azul de fundo são outras proteínas que tem ali, mas que não interessa para você, né? Esse vermelho representa a membrana plasmática, né? Então é um vírus envelopado. Esse outro aqui é um corte. Você pode ver que ele não mostra o capsídeo, né? Ele mostra só envelope, mostra a glicoproteína, mostra a spike, tá aqui assim, ó, né? Ela aparece aqui, aquela que tá em azul que estava de fundo aqui assim. E isso que você vê aqui em rosa, tá vendo aqui em rosa, ó, vou apontar aqui com a setinha, isso representa a molécula de RNA. Então ele quis mostrar as coisas que mais chamam a atenção com relação à estrutura viral, né? Então é um esquema que tenta te mostrar esse lado, tá bom? Então é isso aí, tá? Essa é a estrutura do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. Seguindo, pessoal, como é que é a transmissão? Meu amigo, a transmissão da Covid, você também sabe, pelo menos a parte básica. Como é que se transmite? Por contato com as pessoas doentes. Esse contato pode ser muitas vezes um contato que a gente chama de contato direto ou um contato com objetos, porque na verdade o grande problema é o sistema respiratório. No momento que o indivíduo tosse ou no momento que o indivíduo espirra, as gotículas que acabam saindo de saliva, elas acabam saindo com o vírus. E aí no momento que elas saem, elas podem contaminar a minha mão, se eu colocar a mão na boca, mas depois eu dou a mão para uma pessoa, eu coloco essa mão num celular e passo o celular para uma outra pessoa, eu coloco um garfo na boca e a pessoa usa o mesmo garfo, e assim vai. Ou a pessoa está do meu lado e eu dou aquela tossidinha, né? Ou espirro, mesmo que de forma mais discreta, mas as pessoas estão perto e aquelas gotículas acabam sendo inspiradas e o vírus acaba entrando no sistema respiratório de uma outra pessoa e aí contaminou, não é? Então é assim que funciona, por isso que eu marquei aí o contato com as pessoas doentes, no ato de tossir, no ato de espirrar, no contato direto ou no contato com objetos que foram manuseados por uma pessoa que está contaminada, certo? Tá aí. E olha o que eu marquei e até destaquei. Vamos ler junto? É importante destacar que em alguns casos um indivíduo contaminado pode transmitir a doença mesmo antes de apresentar os sintomas.
Você já ouviu, principalmente crianças, jovens, um adolescente, tem um sistema imunológico mais rápido, tem uma estrutura fisiológica e morfológica no seu auge, no seu esplendor, a sintomatologia mais branda, muitas vezes até imperceptível, mas células estão sendo rompidas, vírus estão sendo liberados, e uma pessoa, mesmo que não tenha o sintoma ainda, ou que muitas vezes nem sintoma vai ter, ela pode transmitir a doença. Porque os vírus estão sendo liberados da célula e o ato de tossir, o ato de espirrar, o ato de salivar e essas gotículas saírem do corpo, elas vão sair com vírus, certo? Então, isso também é algo que merece atenção. Eu quis fazer aqui um esqueminha, não é? Para você poder ter uma noção. Vamos ver como é que funciona? Aqui esse lindo moço, não é? Tá aqui na janela, acordou, alguém passou, espirrou e o vírus está aqui representado. E a pessoa inspirando, todo feliz, e olha o que acontece. Um vírus desse vem e acaba sendo inspirado. Entra no sistema respiratório, olha lá, esse vírus prossegue, traqueia, brônquio, bronquíolo, olha lá, vai chegar até a região alveolar, lembrando que ele pode parar em qualquer região do sistema respiratório, tudo bem? Mas eu estou indo no ponto mais grave, lá nos alvéolos pulmonares, tá vendo? Olha lá, chegou e ele vai invadir células. E no momento que ele invade a célula do alvéolo, olha lá o que acontece. Olha o vírus chegando, olha lá. A AC2, que é aquela proteína que o vírus usa para poder fazer a absorção, olha lá, ele se fixou na célula. Aí ele vem, faz a penetração, olha lá, a célula tá englobando o vírus, fagocitando o vírus, jogando o vírus para dentro, coitadinha. Olha lá o vírus, ó, entrou. Olha o capsídeo está sendo liberado. Esse verdinho é o RNA do vírus. Lembra que é um vírus de RNA? Olha lá. O RNA do vírus está solto dentro da célula. Uma vez solto dentro da célula, para quem já estudou reprodução viral, se você não estudou, não tem problema, vamos dar uma passadinha aqui. Olha o que vai acontecer. Esse RNA viral, ele vai atuar como um RNA mensageiro. Ele tem informações genéticas importantes para se produzir proteína. Ele vai passar em ribossomos. Nesse ribossomo vai se produzir proteína e essa proteína vai ser usada para formar o capsídeo. Outras moléculas de RNA viral vão ser replicadas, vão ser copiadas. Está aqui um monte de molécula de RNA viral. O que eu faço? Eu pego agora o capsídeo que foi produzido e vou juntar com o RNA viral e vou formar, olha lá, o núcleo capsídeo. Só que é um vírus capsulado. É um vírus que tem que ter spike, ele vai sair da célula e quando ele sair ele vai arrancar um pedaço da membrana plasmática e a spike tem que estar lá. Só que quem produz proteína de membrana é o retículo endoplasmático granular, o que provavelmente você aprendeu como rugoso. Então parte do RNA mensageiro produzido pelo vírus vai lá no RNA, ó, lá no retículo endoplasmático granular, olha lá. Manda a sua informação genética, essas bolinhas que eu estou colocando dentro do retículo é para poder representar a spike. O retículo manda isso para uma outra organela chamada complexo golgiense. O complexo golgiense entende que a spike é uma proteína de membrana, ele solta vesículas e a vesícula estoura na membrana, ó, olha lá, e a spike é colocada na membrana e o núcleo capsídeo do vírus vem, encosta na membrana, tira um pedaço da membrana e eu tenho um vírus novo. Isso que eu te mostrei é sem pausa. O vírus encosta, penetra, faz tudo isso que eu te mostrei e abandona a célula. 1, 2, em série, até destruir a célula. Essa célula vai chegar um momento que não existe mais. Cada vírus desse que está nascendo vai invadir uma célula nova. E vai fazer isso na célula nova. E daqui a pouco a célula não existe mais, e outra que não existe mais, e outra, e outra, e outra, e outra. O número de células alveolares diminui. Você sabe que é no alvéolo que o oxigênio entra, o gás carbônico sai, o oxigênio é fundamental para manter a célula respirando, para manter a célula produzindo energia. Essas células vão sendo destruídas, eu não tenho uma oxigenação adequada. E o indivíduo muitas vezes tem que ser atendido, ser colocado com um respirador artificial para poder forçar a entrada desse oxigênio, senão o indivíduo acaba vindo a óbito, né?
Então tá aí. Qual é o quadro clínico, professor? Meu amigo, o quadro clínico é o seguinte. Covid-19, a doença Covid-19 tem um período de incubação média de 14 dias. Então, essa incubação que eu estou dizendo para você é até aparecer o sintoma, né? Então, você tem esse lapso temporal até você ter um estrago significativo a ponto de aparecerem os sintomas. Então, isso é um fato. Os principais sintomas são febre, tosse seca, dificuldade respiratória e alguns pacientes apresentam apenas dores no corpo, coriza, fadiga, dor de garganta e um pouquinho de diarreia. Isso que você está vendo aqui é o que a grande maioria das pessoas que contraíram a doença apresentaram como sintomatologia. Esses são sintomas. Uma febre, tosse, um pouquinho de dificuldade respiratória, aquela... Você puxa um pouco mais e tal, porque algumas células estão sendo destruídas. Passado um tempo, produz anticorpo, cerca o vírus não consegue invadir mais, está tudo resolvido. Né? Então, é biologia isso aqui. Então, o nível de exacerbação de um sintoma como esse, ele é muito relativo, depende muito de cada pessoa. Né? E eu marquei aqui, olha lá. Os sintomas surgem geralmente de forma leve e gradual. Muitos doentes podem se curar sem a necessidade de um tratamento especial. E algumas pessoas apresentam um agravamento no sintoma, principalmente com relação à deficiência respiratória, e isso pode até levar o indivíduo à morte. Eu quis aqui colocar um esquema para você aqui nesse canto, que eu acho que esse esquema ele é muito importante para você poder entender as coisas de forma... Olha aí bem o que está escrito aqui, né? Eu quis marcar o SARS-CoV-2 pode ser encontrado tanto no trato respiratório superior como no inferior. Tanto na parte de traqueia, fossas nasais, e aí quando espirra ele já sai direto, como na parte inferior e se multiplicar lá no alvéolo e causar um estrago e dar problema respiratório. É diferente de uma gripe tradicional, que ela não ataca a parte profunda, ela ataca mais a parte superior. Você tem aquela coisa da dor de garganta, a garganta raspando, você tem a febre, você tem a coriza. Ele dá isso, mas ele também está lá no fundo, lá no alvéolo, dando problemas respiratórios, né? Então é isso que a gente quer mostrar, tá? Marquei aqui, ó, pessoas idosas e indivíduos que apresentam certos problemas de saúde, do tipo pressão alta, problema cardíaco e são diabéticas, são mais propensas ao agravamento da doença. Por quê? Porque são pessoas que têm a saúde fragilizada. Um idoso, ele não tem a mesma resposta e a mesma capacidade de recuperação de um jovem, óbvio que não. Isso não é só para a Covid-19, isso é para qualquer doença, é um idoso, não é? Então, assim, e pessoas com pressão alta, pessoas com problemas de coração e problemas com diabetes, são pessoas que têm uma saúde debilitada. E o vírus ataca um ponto que, pulmão, é a entrada do oxigênio para poder quebrar o alimento que você vem ingerir para poder gerar energia. Então essas pessoas já têm a saúde debilitada e ainda uma situação como essa, o sintoma acaba sendo agravado e muitas vezes, infelizmente, a pessoa acaba vindo a óbito, né? Então tá aí. Professor, por que é uma doença tão perigosa assim? Se cair no vestibular, por que é tão perigosa? O que faz da Covid-19 ser uma doença tão alarmante, essa pandemia toda? O que eu respondo? Eu marquei 3 pontos importantes. Primeiro ponto, não existe medicamento. Então eu não vou aqui ficar falando de cloroquina, de hidroxicloroquina, eu não vou, porque não tem comprovação científica, você está lendo. Hoje, no momento que eu estou dando aula, você não tem nenhuma pesquisa que comprove realmente que um determinado medicamento é efetivo no combate de um vírus como esse. Então, não tem tratamento, tá? Não tem um medicamento para chegar e resolver a situação. Não existe vacina, né? O dia da aula de hoje, as vacinas estão em teste e possivelmente eu vou estar gravando essa aula daqui a um tempo. Se Deus quiser, mostrando para você, olha, agora tem vacina e a vacina vai resolver a situação. Então eu coloquei esse ponto de interrogação aqui, entre parênteses, né? Porque no dia de hoje ainda a vacina não está presente. Se até o dia do seu vestibular, e eu espero que isso aconteça, a vacina já está aí, tem um efeito bacana e tudo, né? A gente vai até aparecer com uma livezinha, quem sabe, mostrando para você a vacina.
Eu acho que isso vai acontecer, né? Tenho quase certeza que vai acontecer. Mas hoje nós não temos vacina, né? E outra coisa é que é novo para o sistema imunológico humano. Ou seja, é um vírus que surgiu há pouco tempo, não é? Na China, há pouco tempo. Não existia. Saiu do forno, pá, novo. Então, ninguém tinha um sistema imunológico preparado para um vírus como esse. Em qualquer indivíduo que esse vírus entrar, o indivíduo vai ficar doente. Então é diferente de uma doença que está aí já há muitos anos e muitas vezes você chega numa população e você tem muitas pessoas que já são imunes àquela doença, porque essas pessoas já pegaram a doença. Então não vai pegar em todo mundo ao mesmo tempo, você está entendendo como é que é? Pegou num determinado momento em um, num outro determinado momento em outro, num outro determinado momento em outro, não é todo mundo ao mesmo tempo. Entrou em contato com o vírus, necessariamente vai ficar doente. Nesse caso é assim, não é? Porque é um vírus novo. Professor, então se surgir um vírus novo hoje, vai voltar a acontecer uma situação como essa? Lógico que vai. Lógico que vai. Tratamento. Não existe um tratamento específico para a Covid-19. Eu não tenho um tratamento de falar, toma isso aqui, que você tomando isso aqui está resolvida a sua ação. Isso é vírus, sem substâncias químicas para matar. Então o que tem que fazer? Dar suporte para o organismo, para que ele possa passar o momento mais difícil, que é o tempo que o sistema imunológico tem de capturar um vírus como esse, reconhecer o vírus e produzir proteínas de defesa, que são os anticorpos ou imunoglobulinas. A partir do momento que o organismo produz os anticorpos, ele começa a cercar o vírus e não deixa mais o vírus invadir a célula. A partir do momento que isso acontece, aí o indivíduo começa a se recuperar e fica imune à Covid-19. Enquanto isso, tem que dar um suporte. Então, qual é o suporte principal? Olha lá, ó. É recomendado que em casos graves, que são aquelas pessoas, né, que têm aquela dificuldade respiratória e tudo mais, principalmente idoso, você isole o paciente para ele não contaminar outras pessoas e que você dê um suporte respiratório. Né? Esses respiradores artificiais que forçam a entrada de oxigênio em grande quantidade para compensar o número de célula alveolar que foi destruída. Então, é isso que se faz. Agora, tratamento não existe. Bom, profilaxia. Você sabe que profilaxia são as medidas de prevenção. O que a gente pode fazer para prevenir? É o que eu costumo dizer, o vestibular ele cobre muito profilaxia. Profilaxia de doenças de Chagas, de malária, profilaxia de dengue, de febre amarela. Porque é muito importante você ter a consciência do que você pode fazer para que as pessoas não adoeçam com relação à patologia que nós estamos estudando. Então, dá uma olhada. Para se prevenir e evitar a disseminação da Covid-19, alguns cuidados devem ser tomados. Eu acho que a grande maioria você deve conhecer. Quer ver? Mas não custa a gente repassar. Manter o ambiente arejado, né? Aberto, o ar circulando, para não concentrar um vírus num determinado local, num ambiente fechado. Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca utilizando lenço. Se não tiver, com a parte interna do cotovelo, né? Espirrar aqui por quê? Porque se for manusear um alimento, você vai colocar a mão, não vai colocar o cotovelo. É mais difícil você transmitir, né? Aqui, ó, lavar as mãos frequentemente com água e sabão e, na ausência desses, higienizar com álcool 70%. Professor, eu não entendo. Por que água e sabão? Por que o álcool? Porque o sabão, assim como o álcool, eles causam desnaturação proteica. E causando a desnaturação da proteína viral, o vírus perde a capacidade de invadir células. Então, se eu tenho o vírus na minha mão, o vírus está aqui na minha mão, e eu passo o sabão, lavo, passo o álcool, eu estou desnaturando. Desnaturar, eu estou modificando o arranjo da proteína, principalmente da spike. E aí o vírus não tem como entrar na célula. Você entendeu? Esse é o grande lance, tanto do sabão quanto do álcool 70%. Evitar cumprimentar com aperto de mão, com beijo, com abraço, quer dizer, evitar a proximidade, se você estiver contaminado ou a pessoa estiver contaminada, não passar o vírus, né? Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos antes de higienizar. Às vezes você sai, vai na rua, mexe num equipamento, alguma coisa assim. Muitas vezes o vírus está na mão, mas ainda não entrou.
Então, se você colocar a mão na boca, no nariz, no olho, tem mucosa, o vírus pode entrar com facilidade. Então, primeiro vai lá e higieniza a mão o máximo que você puder, para poder, se o vírus estiver na sua mão, você poder desnaturar. Olha lá. Não compartilhar objeto pessoal, como por exemplo, talher. Higienizar objetos que são manuseados com frequência, como o celular. Evitar aglomerações, né? O tão questionado isolamento social, um mal infelizmente necessário, não tem como, né? E você tem aqui, olha lá, manter-se a uma distância de pelo menos 1 metro de pessoas que estão tossindo e espirrando. Na verdade, a coisa é tão grave que a pessoa não precisa estar tossindo e espirrando para você poder se manter isolado. Porque ela pode não estar tossindo agora, mas daqui a pouco pode estar tossindo, né? Então assim, como é que você vai saber? Você não sabe? Então você mantém o isolamento de no mínimo 1 metro. O ideal é ficar uns 2 metros distante, mas no mínimo 1 metro, né? Então é isso aqui, tá? Aí eu coloquei os profissionais de saúde, que são aquelas pessoas, enfermeiro, médico, tem que ter equipamentos especiais. Hoje, frentista de posto, pessoal que muitas vezes trabalha em farmácia, eles estão usando aqueles equipamentos, né? Que é uma estrutura que lembra um plástico transparente, para evitar gotículas, né? Tanto dele para você, como de você para ele, para evitar o contato. Professor, mas não pode passar por trás? Pode, está no ar, mas minimiza. A chance de pegar, obviamente, minimiza, né? Ela fica muito menor. Então é isso, pessoal. Essa é a aula de Covid-19. Gostaria muito de não ter dado essa aula para você, mas enfim, a vida é essa e é um tema, com certeza, que vai aparecer muitíssimo no seu vestibular. Combinado? Espero que você tenha gostado, espero que você faça parte aí desse grupo de alunos que a gente vem chamando de alunos Biologia Nota 10. Tá bom? Um grande abraço para você, bom vestibular e até mais.